Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Wellington Freire, especialista em engenharia de tráfego. Pessoal, neste vídeo aqui estarei apresentando para vocês essa informação aqui do site da Câmara dos Deputados. Legislação participativa, debate e financiamento do transporte público. Então, caso você seja novo aqui em nosso canal, te convido aqui a se inscrever nele, pois os inscritos do nosso canal são uns dos primeiros a saberem quando vai ocorrer alguma alteração na legislação de trânsito, além de receberem conteúdos exclusivos sobre trânsito e transporte também. Aqui no nosso canal nós temos conteúdos voltados aí para o pessoal habilitado e também conteúdos aí visando ajudar o pessoal que ainda não é habilitado. Então vamos para o vídeo. Pessoal, neste vídeo aqui estarei comentando aqui com vocês esta informação, estarei fazendo os meus comentários e no final estarei fazendo uma proposta aqui, uma sugestão. E eu gostaria que vocês também fizessem aí sugestões aí nos comentários sobre o que vamos falar aqui. Então, olha só, primeiro eu vou ler a informação, ok? Legislação participativa, debate, financiamento, transporte público. A Comissão de Legislação Participativa promove audiência pública nesta quarta, 30, para debater o financiamento do transporte público. A sugestão para a realização desta e de outras audiências sobre o tema é do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC. Olha só, INESC defende, abre aspas, tarifa zero, fecha aspas, no transporte público. A entidade defende a, abre aspas, tarifa zero, fecha aspas, com a regulamentação do direito social ao transporte, previsto na Constituição Federal. Para o INESC, regulamentar o direito ao transporte é contribuir efetivamente para o combate às desigualdades, visto que está confirmado por meio de pesquisas que o transporte coletivo é utilizado principalmente pela parcela da população com menos recursos e residente de locais mais distantes e com menos equipamentos públicos. O INESC avalia que o fim do financiamento do transporte pela tarifa também pode deixá-lo mais atrativo para quem ainda não se utiliza dele, diminuindo o número de carros nas vias. Abre aspas, trata-se ainda de uma questão de princípio. A tarifa coloca uma catraca na frente de cada um dos outros direitos, impedindo também o acesso à cultura, à educação, à saúde, fecha aspas. Justificou a entidade no pedido encaminhado à Comissão de Legislação Participativa. A audiência ocorre às 15 horas e 30 minutos desta quarta, no plenário 3, com transmissão interativa. Então, pessoal, vou apenas fazer algum comentário aqui relacionado a esta informação aqui e também fazer uma sugestão aí de proposta sobre a questão do transporte público, ok? E gostaria que vocês participassem aqui nos comentários também, ok? Olha só. Então, a entidade defende, abre aspas, tarifa zero. A primeira pergunta que eu faço para vocês aí que estão nos acompanhando. Vocês defendem, abre aspas, a tarifa zero no transporte público coletivo? Vocês defendem? Existe uma série de desdobramentos com relação a isso, pessoal. Eu vou tentar apresentar alguns aqui para vocês. Olha só, uma pergunta que que me vem à mente quando eu vejo tarifa zero, entre aspas, o que me vem à mente a princípio? Quem vai pagar os profissionais que operam o serviço de transporte público? É uma pergunta que eu faço. Se a tarifa abre aspas, tarifa zero, fecha aspas. Se essa tarifa é zero, quem vai pagar os profissionais que operam o serviço de transporte público coletivo? Seria o Estado? É uma pergunta. Seria o Estado que pagaria esses profissionais? Considerando que seria o Estado, será através do aumento de impostos sobre a população? Seria mais ou menos isso? Ou seja, tarifa zero, o Estado é que vai pagar, logo a população que vai pagar, porque o Estado vai ter que aumentar imposto para custear o transporte público e, consequentemente, todos os custos dele. Seria isso? É uma pergunta. Então, é uma pergunta. Quem vai pagar os profissionais que operam o serviço? Então, é complicado. Por quê? Aqui você vê a
Como que é colocado? Olha só, desigualdades. Visto que está confirmado por meio de pesquisas que o transporte coletivo é utilizado principalmente pela parcela da população com menos recursos. Olha só, se o transporte coletivo ele é utilizado pela parcela da população com menos recursos, se esse transporte for, abre aspas, tarifa zero, não será essa mesma população com menos recursos que estará subsidiando, pagando esse transporte coletivo, porém, de outra maneira, ao invés de ser através de tarifa, não vai ser através de, por exemplo, de aumento de impostos? Porque como que o Estado pagaria um transporte desse? Tarifa, abre aspas, tarifa zero. Como que o faria? Quem pagaria? Para quem seria essa conta? Seria para toda a população, incluindo a população com menos recursos? Então é complicado. Tarifa zero no transporte coletivo é complicado, porque a pergunta que fica, quem que vai pagar? Sabemos que não tem almoço grátis. Então é um comentário que eu faço aqui referente a este ponto. Tarifa zero é complicado porque se for o Estado que for pagar, como que o Estado vai pagar? Ela 100%, custeio de 100% da tarifa. De onde que o Estado vai tirar dinheiro para pagar os operadores deste transporte? É uma pergunta que fica, que tem que ser respondida. Não é isso? Então, pessoal, comentem aí embaixo, façam suas perguntas também e devemos analisar essas coisas. Você é a favor da, abre aspas, tarifa zero? Você que está me assistindo aqui, você é a favor? Porque quem vai pagar a conta, a princípio, o que me parece, seria a própria população mesmo. Porque se a tarifa é zero, o Estado vai ter que assumir. Como que o Estado vai assumir? Através de aumento de impostos? Então, fica aí a pergunta. É o Estado? É através de aumento de impostos? Como que seria essa tarifa zero? Então, fica essas perguntas aí e esses comentários. Então, pessoal, alguém pode falar, Freire, mas qual seria a sua proposta final? Pessoal, temos uma lei que é a Lei 12.587. Essa lei aqui, ó. Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Ela fala sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E qual que é a proposta que eu sugeriria para o transporte público? Está bem aqui, no artigo 9º. Olha só, o regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão do serviço de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração da prestação de serviço de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga do poder público, ok? Então, esse aqui foi só o caput. Então, vou continuar aqui para explicar para vocês. Então, olha só. A tarifa de remuneração, parágrafo 1º. A tarifa de remuneração da prestação de serviço de transporte público coletivo deverá ser constituída pelo preço público cobrado de usuário pelos serviços somados à receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma a cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário por operador público ou privado, além da remuneração do prestador. Agora, só mais esse ponto aqui. O parágrafo 5º. Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, o déficit originado deverá ser coberto por receitas extratarifárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados, intrasetoriais e intersetoriais, provenientes de outras categorias de beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras fontes, instituídos pelo poder público delegante. Ah, Freire, o que é isso daqui? Isso daqui, pessoal, nada mais é que o operador do transporte coletivo, imagina aí uma empresa privada, vamos criar aqui uma situação hipotética. Imagina aí uma empresa privada prestando o serviço de transporte coletivo no seu município. Esta empresa, o operador, tem que receber a sua tarifa de remuneração, certo? Certo. E o usuário vai pagar uma tarifa pública, estabelecida pelo poder público, ok? Ok. Porém, em conjunto com essa tarifa pública que o usuário pagaria, ele também teria, ou seja, o poder público entraria com um subsídio, que seria isso daqui, ó. Seria isso daqui. Fiz aqui uma ilustração rápida aqui no Punch para vocês. Olha só.
A tarifa de remuneração é igual à tarifa pública cobrada dos passageiros, mais o subsídio, governo, outras fontes. Ah, Freire, que fontes que podem ser essas aqui? Várias outras fontes podem ser analisadas do ponto de vista jurídico, claro. Não vou entrar no mérito jurídico, mas eu poderia fazer uma pergunta aqui. Multas de trânsito. Será que multas de trânsito poderiam entrar aqui como subsídio para custeio da tarifa pública e, consequentemente, pagamento do transporte público coletivo? Ou seja, se a tarifa de remuneração, o valor dela seja R$ 4,00, aí a tarifa pública, R$ 2,00, e o subsídio, R$ 2,00. Então, perceberam? Multas de trânsito, recursos aí, receitas levantadas do estacionamento rotativo entrariam aqui. São perguntas que eu faço, que talvez, sendo analisadas do ponto jurídico, possam ser incluídas aqui. E desta forma, o passageiro pagaria um valor menor, uma tarifa mais em conta, que caiba melhor em seu bolso. O governo, com subsídio, por exemplo, talvez, se possível for, legalmente, usando dinheiro de multas, receitas de multas e outras coisas mais, complementando a tarifa pública, pagaria todo o sistema de transporte público coletivo. Desta forma aqui, a parcela da população que tem menos condição financeira não seria impactada com nada. Por quê? Ela estaria pagando uma tarifa bem em conta. Vamos dar o exemplo aqui, R$ 2,00. A tarifa completa são R$ 4,00, mas o passageiro estaria pagando R$ 2,00 e o subsídio complementando. Então, perceberam? É por isso que na minha opinião, tarifa, abre aspas, tarifa zero, não é muito interessante por causa disso, porque fica a pergunta, quem que vai pagar o operador do transporte público? Quem que vai pagar essa tarifa de remuneração para a empresa que presta o serviço de transporte público? Uma vez que aqui vai ser zerado. Se aqui tudo vai ser zerado, passageiros não vão pagar. Vai sobrar para quem? Por exemplo, seria o governo? Seria o Estado? Como seria que o governo cobraria? Como que o governo faria para pagar esse operador? Seria talvez aumentando impostos, criando um novo imposto? Então é complicado, abre aspas aí, a tarifa zero, no meu entendimento. Então, eu entendo que a tarifa pública com subsídios para compor a tarifa de remuneração, conforme até a própria lei de mobilidade urbana, é a mais interessante. Essa é a minha proposta que eu deixo aí para o pessoal aí que tem em mente trabalhar no sistema aí do financiamento do transporte público coletivo. Pessoal, esse foi o conteúdo. Se vocês gostaram aí, deixem um like aí, um joinha no vídeo. Isso é muito importante para nós. Deixem os seus comentários aí também, muito importantes também, sobre essa questão. Você é a favor da, abre aspas, tarifa zero? Ou você seria a favor desse tipo de tarifa aqui que eu apresentei? O que vocês acham? Então, deixem nos comentários, será um prazer ler os comentários de vocês aí, pessoal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.